Santos joga segunda-feira no Pacaembu contra o Guarani. Aliás, a equipe de Campinas já venceu São Paulo e Corinthians nessa temporada 2019. Olha aí quem apareceu! Copete! Fazia tempo que não vinha para entrevista. É que o ano passado não foi dos melhores para o atacante. Apenas 34 jogos em toda a temporada. Só um golzinho marcado. Mas isso não desanimou o colombiano. Eu estou aqui no Santos, trabalho para ficar aqui, para fazer o melhor, para seguir fazendo história. Da história você já faz parte. No Santos, desde 2016, Copete é o maior artilheiro de todos os tempos entre os gringos. Marcou 26 gols em 128 jogos. Não me esperava ser o maior artilheiro estrangeiro do Santos, mas fico muito feliz e isso me acompanha a seguir trabalhando, seguir cada dia melhorando para poder ajudar ao Santos. 2019 parece que começou mesmo diferente para Copete. Só ficou fora de um jogo dessa temporada. Já marcou um gol e tem sido titular com frequência de Jorge Sampaoli. O Santos fecha a próxima rodada do Paulistão. Recebe o Guarani só na segunda-feira no Pacaembu. Um adversário que tem aprontado para os grandes. Já bateu Corinthians e São Paulo no campeonato. E aí, preocupa? Todos sabem que o Guarani é um time que joga muito bem, que tem grandes jogadores de muita qualidade. Então sabemos que vai ser uma partida muito difícil, onde a gente tem que estar concentrada 90, 95 minutos de jogo para poder alcançar o objetivo que é vencer. O que não falta no Palmeiras é jogador. São 33 atletas profissionais no elenco. 7 ficaram de fora do Paulista porque tem um limite de inscrição de 26 jogadores. Qualidade também não falta nessa quantidade. Por isso, ser o Filipão tá até parecendo fácil. O rodízio vai continuar sendo feito no Palmeiras, porque é uma tendência agora no clube e também porque vem dando certo. Mas mexe na escalação, entra jogador, sai jogador, mas um está sempre em campo. Venho sempre me preparando na pré-temporada, me preparando no dia a dia aqui. Chego sempre antes de todos para fazer o trabalho na academia. Quem vive aqui no Palmeiras sabe os meus horários que eu chego sempre para poder fazer esse trabalho, para aguentar o máximo de jogos possíveis, né? Dudu tá com moral, com o Filipão, óbvio, porque ele foi titular em todas as partidas do campeonato. E com a torcida, nem se fale. Ainda mais depois de dizer que não tem por que trocar o Palmeiras pela Europa. Teve algumas coisas da Europa sim, mas eu não vi que valia a pena sair do Palmeiras só para falar que eu jogo na Europa. Que eu ganho no Palmeiras, não tem um porquê. De eu sair para jogar, falar que eu jogo na Itália, para falar que eu jogo num clube de Europa. Hein? Mas conquistar essa confiança, esse espaço no clube, não foi fácil. Quando chegou, acumulou expulsões, ficou com uma fama ruim. Ouvia muito falar que eu também era baladeiro, gostava de balada, gostava de bebida. E hoje eu sou um cara que todos veem como exemplo, né? O Camisa 7 já tem história no clube. Ganhou 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. Foi o melhor jogador do último Brasileirão. A fase é ótima e já dura algum tempo. Enquanto a próxima lista não sai, Dudu vai cavando sua vaga na seleção no clube. Tendo uma competição tão importante como a Copa América no seu país, acho que isso é muito importante para o jogador. Porque aqui no Palmeiras é Dudu e mais 10. Quem não conhece aquela brincadeira do Eu Nunca? O Caio Ribeiro conhece e repete com orgulho: Eu nunca falei palavrão. Então, o clássico desse domingo tem 2 fatos importantes que nunca aconteceram. Vamos começar pelo lado do São Paulo, porque pensou o clássico em Itaquera, logo vem a informação. O São Paulo nunca ganhou na casa do Corinthians. Sei, mas tudo tem a primeira vez. Os times já jogaram na arena que foi inaugurada em 2014 9 vezes. Já teve jogo pelo Paulistão, pelo Brasileirão e até da Libertadores. 6 vitórias dos donos da casa e 3 empates.
O Corinthians tem superioridade absoluta jogando nos seus domínios contra o São Paulo. Isso a gente já sabe, mas nem todos os números estão ao lado do timão. O centroavante da equipe não sabe o que é fazer gol exatamente nesse clássico. Eis a informação. Wagner Love nunca fez gol no São Paulo? Não, dessa eu não sabia. E aí, como é que vai ficar domingo? Vai dar Love. A bola vai rolar. E quem vai terminar o clássico derrubando esse desagradável eu nunca? Pode ser um 2-1 São Paulo com gol do Wagner Love. Quebra os dois também. Boa ideia, cara. Como é teu nome? Lucas. Tá aí o Lucas, é o cara que vai resolver a história do eu nunca. Fábio Carille sempre falou em dar a mesma atenção para todo o elenco. Hoje em dia, essa prática é até uma necessidade. Tira a vaga da sobra! Com apenas 2 vitórias na temporada e mais gols sofridos do que feitos, o Corinthians de 2019 ainda parece um quebra-cabeça que não se encaixou. Só o goleiro Cássio começou jogando todas as 9 partidas. Na zaga, a formação que mais se repetiu foi Manuel e Henrique, 4 vezes, apesar dos questionamentos da torcida. Hoje é a dupla que eu vou trabalhar, que eu estou trabalhando. Para o primeiro Corinthians e São Paulo do ano, chega de testes. Não vão ter muitas mudanças não, né? Já posso adiantar isso. Chegou a hora de dar uma rodagem assim para um time base. Algumas mudanças podem acontecer. Para falar a verdade, não pensei sobre isso ainda. Em entrevista ao Seleção Sport TV, o volante Ralf concordou. Quanto antes ele definisse, para a gente seria até melhor, né? Para a gente já ter um padrão de jogo, já saber onde o companheiro tá, para a gente sair conta muito. Dessa atividade, com exceção do Cássio, não participou nenhum jogador que foi titular contra o Racing. O último treino antes do clássico, nesse sábado, vai ser fechado para a imprensa. Ou seja, a decisão mesmo do Carille só deve ser conhecida 1 hora antes da partida. Considerando natural o retorno de Danilo Avelar, que não enfrentou o Racing por estar suspenso, o possível Corinthians de amanhã terá Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Ramiro, ou quem sabe a estreia de Júnior Urso, Sornosa, Jadson, Wagner Love e Gustavo. Seja qual for, aquele que entrar em campo contra o São Paulo será oficialmente o time base do Corinthians, segundo o seu treinador. Passado o período de experiências, aumenta a responsabilidade agora por entrosamento e resultados. Na última quarta-feira, esse cara aí era o coordenador técnico do São Paulo. Só que aí, depois da eliminação na Libertadores, o clube demitiu o André Jardine, contratou Cuca, que só chega daqui 2 meses, e sobrou para ele, que jurava que não treinaria o São Paulo de jeito nenhum, a missão de comandar o time no clássico contra o Corinthians amanhã em Itaquera. Na verdade, não houve mudança de ideia, né? Eu realmente afirmei que, em hipótese alguma, eu assumiria o São Paulo. Eu estou assumindo aqui para viabilizar a vinda do novo treinador. E que hora, hein, para esse problemão cair no colo do Mancini. O time jogando mal, vários jogadores bem abaixo. Só 1 gol marcado nos últimos 6 jogos. A gente quer, obviamente, reconstruir essa história com vitórias e com conquistas, né? E nada melhor do que você enfrentar o rival. Mancini teve pouquíssimo tempo para treinar o time. Quando é assim, a preparação para um jogo como esse vai mais na conversa. Eu não vou ter tempo para fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo eu tenho o tempo necessário para sentar com o jogador, para mostrar para ele ou para mostrar ao grupo que a gente tem que estar um pouco mais leve, né? O São Paulo, eu acho que está jogando de uma forma mental muito travado, né? A gente tem que ver o atleta jogando com um pouquinho mais de prazer. Prazer, entrega, organização e coragem. Tem que ser um time corajoso para ir lá, para enfrentar o Corinthians. O São Paulo nunca venceu na Arena, está aí um grande desafio. Dessa vez, no banco de reservas, um treinador que está acostumado a enfrentar o Corinthians lá na casa do rival. E ele, Wagner Mancini, diferentemente do São Paulo, já venceu em Itaquera. Foi em 2017. Como treinador do Vitória, ele derrotou o Corinthians e interrompeu uma sequência de 34 jogos de invencibilidade do rival. Eu acho importante quando você tem um bom retrospecto, mas eu sei que isso também não conta muito.
Assim como eu já venci na Arena, eu já perdi também. A escalação, o esquema tático que Mancini vai escolher, tudo isso ainda é mistério. Vou ter a chance de mexer e de escalar e de dar sequência diante da minha cabeça, mas é óbvio que eu quero manter contato com o Cuca, escutar. Amanhã, no Clássico, vai ser a primeira oportunidade do São Paulo começar a mudar a impressão ruim deixada nesse início de temporada. Sou convicto de que nós temos que melhorar e que nós vamos melhorar. Se nós vamos atingir o 100% em tudo, é difícil dizer, mas com certeza o São Paulo vai melhorar. Pois é, né, turma? Quando a gente fala do São Paulo, o torcedor não está nada feliz, sobretudo diante das contratações para essa temporada e até então para a Libertadores. Não deu 2019, agora pensar no Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Falando em Paulista, na tela, vou ser bem sincero, é bem difícil a gente falar que esse será o time do São Paulo para o jogo de amanhã às 7 horas da noite, né? Principalmente por causa dessa mudança. Wagner Mancini como técnico interino antes da chegada do Cuca, que só vai ser lá no dia 15 de abril. Pois bem, tela cheia, nosso Lud, diretor de TV, coloca aí pra vocês, Thiago Volpi no gol, na lateral direita o Igor Vinícius, a dupla de zaga vem o Arboleda e o Bruno Alves ou o Anderson Martins. Aí começam as dúvidas, né? E o Reinaldo na lateral esquerda. Aí a gente tem os volantes, o Hudson e o William Farias. E, ao contrário do que aconteceu pela Libertadores, pré-Libertadores, o Hernanes agora, de fato, como um armador ali, armando, municiando as bolas para o Nenê ou pelo Antony, que estará pelo lado direito, e o Everton pela lateral esquerda, né, pelo lado esquerdo. E o Pablo isolado lá, um homem